Olá, sejam muito bem-vindos à Escola de Atividades Gravitacionais. Hoje vamos fazer aqui um especial sobre projeção astral. Eu vou falar como é que funciona a fisiologia dos corpos físico, energético e emocional, o que acontece no momento aí de uma projeção da consciência para fora do corpo físico. Vou mostrar várias técnicas para quem quiser se projetar, treinar. Vou mostrar também os principais pesquisadores contemporâneos aí que eu conheço e vou dar um resuminho do trabalho de cada um. E também vou contar 2 relatos de experiências que eu tive fora do corpo para exemplificar um pouco como é que funciona isso. Mas antes eu queria dar 2 avisos rápidos aí sobre a Escola de Atividades Gravitacionais, O primeiro é que já tem um outro vídeo aí agendado que vai estar no ar amanhã, onde eu vou listar os principais tópicos aí de estudos que a gente vai pesquisar e como cada um deles está relacionado aí à levitação. Tanto as nossas bases dos exercícios físicos, como as bases dos exercícios energéticos, emocionais e mentais. E o segundo aviso é que logo nos primeiros dias aí do canal já surgiu a demanda de algumas pessoas pedindo pra gente ter algum meio aí de troca de informações, Algum grupo no Facebook. Quando as 2 primeiras pessoas que perguntaram isso, que foi a Paula e o J. Kleber, eu falei que era melhor esperar, que daqui a um ano, quando a gente tivesse melhor estruturado. Mas aí, anteontem, à noite, eu estava pensando nisso, que seria melhor fazer isso logo, até porque eu percebi que tem muita gente aí que tem informação que eu gostaria muito de ter acesso também, e que eu preciso ter fontes para estudar mais isso aí. E aí de manhã, quando eu acordei, tinha um outro comentário falando exatamente sobre isso, Sugerindo aí pra gente criar esse grupo para trocar PDFs e nivelar a informação, Então eu achei que realmente era a hora então. Então eu vou fazer isso e vou divulgar aí depois, essa semana, o link do grupo. E quem tiver material que possa colaborar com a pesquisa de cada um, por favor, envie lá e vamos debatendo. Então vamos falar da projeção astral. Primeiramente, o que isso tem a ver com levitação, Quem está lúcido numa projeção da consciência não vai precisar andar, não vai precisar correr, não vai precisar escalar as coisas. O corpo emocional ele responde facilmente a um comando de levitação quando a pessoa está lúcida, apesar de que vários estudos aí demonstram que o corpo emocional também sofre a ação da gravidade, que ele chega a ter uma massa, porém isso é um assunto um pouco complicado. Um pesquisador aí que eu conheço pessoalmente, ele está trabalhando na pesquisa nessa área, sobre a atuação da gravidade no corpo emocional, porque ele teve algumas projeções na qual ele se via saindo do corpo, a chamada decolagem lúcida, e ele percebia que ele estava ali ainda sofrendo a ação da gravidade. Eu não vou comentar mais profundamente sobre o assunto, porque eu não conversei com ele para citar, mas futuramente aí quando ele tiver concluído o trabalho e eu conversar com ele, dependendo, a gente faz uma entrevista aqui, alguma coisa. Outra coisa interessante é o que o pesquisador aí, Valdo Vieira, um dos mais conhecidos da área da projeção astral, ele diz que quando você voa numa projeção, ou você levita numa projeção, isso recarrega suas energias ao equivalente assim a um mês de férias. Você acorda com uma sensação muito boa de leveza, de bem-estar, energizado. Ele chama a levitação extrafísica de volitação extrafísica, para fazer essa analogia aí com a vontade, porque é o seu comando lúcido, é a sua vontade que faz você levitar no extrafísico, porque apesar do corpo emocional aparentemente ter massa, ele é muito menos afetado, é muito mais leve e a própria vontade da pessoa consegue levitar esse corpo. Então vamos ver como é que funciona a saída do corpo. Nós temos 4 corpos aí que são mais aceitos consensualmente por todas as linhas aí que estudam essa área, Que é o corpo energético, o corpo emocional, o corpo físico e o corpo mental. O corpo emocional é o que dá a forma para o corpo físico ser construído em cima. Então ele é bem similar ao corpo físico, apesar de que com o corpo emocional você pode mudar de forma muito facilmente. Já no corpo físico você demora mais, por exemplo, para engordar ou para emagrecer. O corpo emocional ele pode engordar e emagrecer em minutos. Já o corpo físico você vai precisar ou comer bastante ou malhar e fazer dieta
e isso vai demorar um tempo para alterar a forma. O corpo físico, então, é uma casca construída para o corpo emocional conseguir sobreviver na dimensão física. E para esse corpo emocional ficar preso no corpo físico, ficar encaixado, né, no corpo físico, ele precisa do corpo energético, que funciona como uma espécie de cola magnética que fica sustentando ali o encaixe dos corpos. Então, os corpos ficam todos juntos. Quando esse corpo energético se afrouxa e entra em ressonância com o corpo emocional pode passar através do corpo energético. Então, para o corpo emocional sair do corpo físico, essa cola magnética, que é o corpo energético, precisa se afrouxar. Aí o corpo emocional pode passar, porém ele ainda continua grudado pelo corpo energético, que vai formando o que é chamado de cordão de prata. Os projetores que identificam o cordão de prata em uma projeção descrevem mais comumente ele na nuca ou no umbigo. Porém, a maioria das pessoas não vê o cordão de prata, eu mesmo nunca vi. Mas a teoria é de que o cordão de prata é o corpo energético que se alonga. E ele pode se alongar aí infinitamente, não tem perigo de romper. Para romper o cordão de prata, por exemplo, quando a pessoa morre, mesmo quando a pessoa morre, não é fácil cortar o cordão de prata. Às vezes a pessoa ainda continua grudada. É preciso que alguma equipe aí de socorristas ou médicos extrafísicos façam um serviço aí de cortar esse cordão de prata para a pessoa conseguir se libertar do corpo. Então, não tem perigo você se afastar do seu corpo aí e ir até em outros planetas ou dimensões bem distantes. Então, resumindo é isso. Minha mão do corpo emocional está aqui. Quando eu movo ela, o corpo físico anda junto com o corpo emocional, porque eles estão fixados aqui pelo corpo energético, que permeia tudo aqui dentro e ainda se expande aqui um pouco para fora. Quando você limpa e harmoniza essa energia do corpo emocional, você pode então instalar o estado vibracional, que aí o corpo energético se expande e afrouxa. Então o corpo emocional pode sair de dentro do corpo físico. Além do estado vibracional, que tem como um dos seus efeitos facilitar esse desencaixe dos corpos, existem várias outras técnicas que podem ser treinadas por quem deseja ter uma experiência fora do corpo. Eu vou falar algumas delas aqui, que estão todas no tratado Projeciologia do Valdo Vieira. Essas técnicas não foram criadas por ele, mas estão reunidas lá nesse capítulo onde ele mostra mais de 30. Eu vou citar algumas aqui, e quem quiser se aprofundar mais pode baixar o PDF do Projeciologia aí que tem no Google Books. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Uma dessas técnicas é a técnica das fugas imaginativas, que consiste em você estar relaxado, de preferência tendo aplicado o estado vibracional, tendo aplicado também um relaxamento, que vai ajudar em todas as técnicas, né? Mas a técnica das fugas imaginativas, você vai imaginar que você está em alguma situação que você precisa fugir imediatamente. Você vai tentar não movimentar o corpo físico, mas sim imaginar essa fuga com a sua mente para que seu psicossoma acompanhe. Eu não acho essa técnica muito boa porque eu acho ela um pouco pesada para se fazer. Mas você imagina que você está num lugar onde a água vai subindo e você vai subindo depois junto com essa água, ou que você está num lugar que está acontecendo alguma situação de perigo e que você precisa fugir dali, ou você imagina que você está preso em uma cela e que você precisa fugir dali atravessando aquele teto. Quem quiser ver a descrição dela com mais detalhes, baixa aí o livro. Uma outra técnica é a técnica do espelho, onde você fica sentado confortavelmente aí, ou deitado, né? Mas você vai precisar estar de frente ao espelho e você vai começar a ver aquela imagem do seu corpo físico lá no espelho e vai tentar teletransportar a sua consciência para aquela imagem. Tem também a técnica da vela, que você faz a mesma coisa, né? Faz o estado vibracional, relaxa o corpo físico e bota uma vela distante de você ali a alguns passos e você tenta chegar até aquela vela. Você foca naquela chama e tenta ir para lá sem o seu corpo físico. Outra bem similar a essa também é da porta. Você pode tentar ir abrir essa porta, né? Tem uma outra também que é igual a do espelho, porém sem o espelho. Você vai deitar
depois de fazer o trabalho energético, e vai imaginar o seu corpo emocional em cima do seu corpo físico e vai tentar transportar também sua consciência para ele. Uma outra técnica que está descrita no Projeciologia, mas que é uma técnica um pouco perigosa e não deve ser feito por quem não treina algum exercício respiratório desse tipo, é a técnica do monóxido de carbono. Você faz a respiração rítmica, prende essa respiração por um tempo e solta, e esse monóxido de carbono vai auxiliando também a saída do corpo. Tem também algumas pessoas que propõem a técnica do jejum ou da sede, na qual você vai fazer o trabalho energético para sair do corpo com muita fome ou muita sede, e isso teoricamente vai fazer seu corpo emocional sair em busca de água ou comida, né? Tem também outras técnicas mais relacionadas aí com sonho lúcido, para você sair de um sonho lúcido e ir para uma projeção, que consiste em você começar no seu dia a dia acordado mesmo, a se perguntar constantemente: será que eu estou acordado ou será que eu estou dormindo? Será que eu estou acordado ou será que eu estou dormindo? Então, quando você estiver projetado, você também vai acabar se fazendo essa pergunta por condicionamento, e aí pode perceber que está projetado. Essa eu não sei se funcionaria comigo, porque eu já tive várias vezes uma projeção onde eu estava voando e eu pensava assim: se eu estou voando, então é uma projeção. Aí eu ia testar as coisas e falava: não é projeção, não, é verdade. Eu estou voando acordado mesmo. Então eu não sei, essa técnica aí pra mim eu acho que não funciona, porque tem também o despertamento musical, que consiste em você colocar todos os dias seu celular ou seu despertador para tocar uma música, sempre a mesma música, às 3 da manhã. E aí você bota na sua cabeça que quando você ouvir aquela música é porque você está projetado. Aí você vai estar dormindo, com seu corpo físico dormindo, o seu celular vai tocar do lado e talvez você ouça, né, aquele som ainda dormindo. Então, se você ouvir aquele som no sonho, você vai também se tocar de que está projetado. Eu, particularmente, não aplico nenhuma dessas técnicas e nenhuma outra. Eu uso só o estado vibracional mesmo e a tentativa de manter a consciência contínua, né? Não deixar a mente dormir. Vai para a cama, fica fazendo trabalho energético até seu corpo dormir, mas não deixa sua mente dormir. Tenta manter concentrado e tenta lembrar que daqui a pouco você vai estar dormindo e que você vai estar projetado, e faz um estado vibracional, que é o que realmente mais ajuda nessa fisiologia de afrouxar o corpo energético para o corpo emocional sair. Uma outra técnica que eu até gostaria de aplicar, mas acabei nunca aplicando, talvez tente um dia para ver se facilita mais, é você dormir com o braço levantado. Então toda vez que você tiver você vai deitar assim, né, com o braço assim. Então toda vez que você estiver quase dormindo, seu braço vai cair e você vai acordar de novo. Então você vai meio que impedindo você de dormir até que seu corpo esteja tão cansado que durma, mas sua mente continue tão concentrada que não durma. Agora eu vou citar os pesquisadores contemporâneos que eu conheço que melhor abordam esse tema aí da projeção sem nenhuma vinculação com religião. Um deles é o Saulo Calderon, que tem um trabalho aí bem antigo com o grupo Viagem Astral. Foi o primeiro que eu tive contato, inclusive. Eu baixei o curso dele, o áudio do curso dele, né, no site dele, na época que o YouTube ainda nem existia praticamente. Hoje em dia ele já tem um canal do YouTube aí também, além do fórum de viagem astral. Ele já fez também um novo curso aí de viagem astral e ele disponibilizou no YouTube. Eu ainda não vi esse curso, mas ele trata o assunto de uma maneira muito boa, muito bacana, sem dogmas, sem misticismo, além de ser uma figura aí muito simpática. Eu gosto muito de ficar ouvindo ele. O pesquisador que leva essa questão aí mais para o lado científico mesmo, que está atualmente aí trabalhando com isso, acho que é o Wagner Alegretti. O que se destaca aí nesse trabalho dele é que ele fez uma experiência com tomografia ou ressonância magnética, não me lembro agora, mas está aí a imagem para você ver. E ele conseguiu com um amigo médico dele para fazer essas experiências lá, e ele mexeu com a energia e eles constataram atividade cerebral para fora da caixa craniana. Então isso aí pode vir a ser uma grande prova dessas questões aí da projeção, da chamada espiritualidade. Tem também
que eu já mencionei no começo do vídeo, que é o Valdo Vieira, que é o autor do Projeciologia também, né? Ele era espírita, escrevia com Chico Xavier, mas aí ele tinha muita projeção, e como o espiritismo acabava tendo um pouco de medo e um pouco de tabu aí quanto ao desdobramento, né, ou à projeção, ele acabou saindo do espiritismo e buscando estudar essa projeção aí para autoconhecimento e para assistência, e escreveu o Projeciologia, que é uma reunião de todas as informações de várias culturas que ao longo do tempo estudaram a viagem astral, a saída do corpo. Tem também o Wagner Borges, que começou também com o Valdo Vieira, mas logo no início resolveu já se separar e criar uma outra instituição chamada IPPB, Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Ele seria, digamos, o mais religioso desse, mas apesar de que ele também não tem a visão dogmática ou mística ou submissa da religião. Nos Estados Unidos teve o Robert Monroe, que é um dos mais famosos. Nos anos 70, mais ou menos, ele começou a pesquisar isso, depois dele ter uma projeção na qual ele saiu e viu a mulher dele na cama com outro cara do lado. Ele falou: quem é esse cara aqui que a minha mulher tá me traindo? Mas aí depois ele foi olhar e era ele, era o corpo físico dele. Aí ele achou que tinha morrido, levou um susto, mas aí acabou voltando pro corpo e depois começou a pesquisar muito esse assunto. E como ele era técnico de som e tinha um programa de rádio, se não me engano, ele começou também a estudar a relação dos sons bineurais com a projeção. Então ele também criou áudios que você pode ouvir com fone de ouvido, e eles vão acabar te facilitando também e estimulando a saída do corpo. Eu vou deixar o link aí para o trabalho de cada um desses pesquisadores que eu falei, e vou deixar também para mais dois que eu não conheço muito bem, mas parecem ter boas referências. Um deles é o Moisés Ezagui, do Centro de Estudos da Consciência, que, se não me engano, também é um pouco mais religioso, mas pode agradar aí algumas pessoas. E um amigo meu falou que ele tem um trabalho bem sério, que inclusive uma vez ele precisou fazer uma reforma lá no centro de estudos dele, mas eles não tinham a planta da fiação do prédio, então ele se projetou à noite, fez a planta todinha da fiação e entregou para a pessoa que ia fazer a obra no outro dia e falou: ó, pode quebrar aqui, pode quebrar aqui. E o outro é o Michael Raduga, que ele tem um site chamado OOBE for You, que é Out of Body Experience for You, experiência fora do corpo para você. E ele disponibiliza um livro com uma técnica que ele diz que é bem eficiente. Eu escolhi duas experiências minhas também aqui para contar, experiências bem simples e rápidas, só para exemplificar mais ou menos essa questão da levitação e também do estado vibracional facilitando a saída do corpo. Numa dessas vezes eu estava no sofá de um escritório fazendo o estado vibracional de dia. Inclusive, isso é uma coisa que pode facilitar também, é você tentar se projetar durante o dia no sofá, porque você não vai estar condicionado à noite e à cama, que você provavelmente vai dormir e apagar mais e perder a consciência. Se você estiver de dia no sofá fazendo técnica projetiva, seu cérebro vai estar condicionado a achar que você está acordado e manter a lucidez. Mas então, eu estava no sofá de dia fazendo estado vibracional para sair do corpo, e tinha uns pedreiros trabalhando do lado e conversando. Eles batiam o martelo e conversando: ah, não sei o que, tá, não sei o que, tá, não sei o que, tá. Beleza, e eu ouvindo isso. De repente comecei a ouvir os sons intracranianos, né, que é um sintoma comum também. Começou a... Aí eu comecei a sentir a expansão aqui do corpo energético e comecei a flutuar, sair. Então eu sabia onde eu estava, sabia que estava fazendo a técnica energética para sair. Aí comecei a sair, senti a expansão do corpo energético, sabia que eu estava me projetando, sabia que eu estava fazendo técnica para me projetar, sabia que eu estava lá no escritório. Porém, quando eu fui saindo, esse som dos pedreiros trabalhando começou a mudar e começou a ficar...
E eu fui subindo, subindo, e eu sabia de tudo que estava acontecendo, mas me deu um medo muito grande. Essa foi uma das primeiras experiências que eu tive. Me deu um medo muito grande, eu falei, não, não vai dar não, eu vou voltar. Eu sei que é os pedreiros ali, mas eu vou voltar. Aí fiz força para baixo assim, aí voltei, aí quando eu tava quase encaixando no corpo físico, subi de novo mais um pouquinho, mas falei, não, não vou segurar a onda desse medo. Aí voltei, aí encaixei, acordei e falei, poxa, que pena que eu não tive coragem de aproveitar, né? Uma outra foi uma projeção parcial que eu tive aqui só no braço. Eu resolvi fazer a movimentação energética só aqui, para ver se eu conseguia tirar só o braço, porque eu achei que poderia ser mais fácil, né? Também foi uma das primeiras que eu tive. Então eu comecei a oscilar a energia para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, até que acelerei e entrou em ressonância, e aí o braço do corpo emocional pulou para fora. Então eu estava deitado na cama, de barriga para cima, com o braço do corpo físico aqui, e o meu braço do corpo emocional subiu e começou a ficar assim. E eu sentia, aí eu olhei ainda para o lado assim, e percebi um braço aqui meio azulado, né? Essa do braço me deu uma certeza muito grande, assim, porque se tirar só um braço, né, é bem interessante. Talvez seja até mais comprovatório do que você ter realmente uma viagem astral sem muita lucidez, né, no qual você pode achar que foi um sonho. Mas você tá meio que acordado no seu corpo físico e só com o braço do corpo emocional para fora, assim, e você sentindo e vendo ele. Essa projeção, então, da consciência para fora do corpo humano, onde ela se utiliza de outro corpo, que não o físico humano, o biológico, no caso ela sai no corpo emocional, ou psicossoma, ou perispírito, ou alma-hum. Quando a gente está nesse outro corpo, a gente tem um acesso direto ao outro cérebro desse corpo, né? O paracérebro. Quando a gente está encaixado no corpo físico, no corpo biológico, a gente tem acesso direto ao cérebro físico apenas. E algumas das informações do cérebro, do paracérebro, a gente consegue acessar, mas a maioria não. Depois que você começa também a se projetar com lucidez, quase todas as pessoas perdem o medo da morte, assim como acontece na EQM, na experiência de quase morte. E outra coisa que vale a pena treinar a projeção é que é muito divertido e pode ajudar aí a superar alguns vícios e superar alguns problemas como insônia, por exemplo. Então é isso. A projeção astral é um assunto aí que já é descrito dessa mesma maneira que eu falei aqui há muito tempo. Se ficar alguma dúvida aí, eu deixo nos comentários que eu posso tentar ajudar. Lembra que a projeção astral não é um dom, não depende de anjos ou entidades que venham te levar para essa experiência. É na verdade uma coisa comum, fisiológica, que todo mundo teoricamente sai do corpo toda noite, porém não se lembra ou não está com muita lucidez lá. É muito importante a gente estudar esse assunto porque a levitação de corpo emocional e a levitação do corpo energético estão constantemente presentes numa experiência de saída do corpo. E dá pra gente ter uma sensação bem similar aí à do físico. Então valeu e voltem sempre à Escola de Atividades.